O meu sobrinho Breno veio do Canadá e ele volta no dia 7. E eu preciso fazer uma peça para ele. Hoje eu vou fazer só a modelagem para que ele consiga colocar o chimarrão, a cuia, os canudos, o negocinho de misturar o matezinho, né? E aí eu vou colocar aqui nos próximos stories, nos próximos 2 stories, o vídeo original que ele mandou para mim, mostrando como é a que ele tem hoje, já tá aqui comigo, e dizendo o que ele precisa. Aí, tia, a bolsa que eu tenho aqui, a mochila, é essa aqui. Aqui tem duas cuias, que uma é do meu pai e uma é minha. Mas é uma cuiazinha, eu vou pegar umazinha só pra dar um exemplo. Quando eu tô lá no Canadá, eu tenho uma garrafa térmica que não é essa. Essa aqui é muito grande, não cabe na mochila, tá vendo? Não cabe. A minha é uma mais uniforme e ela cabe certinho, literalmente aqui, perfeitamente. E a tampa fica mais ou menos aqui em cima. E ela, como tem um espacinho aqui, quando fecha, cabe perfeitamente. Só que eu só consigo colocar a garrafa. Aí quando... Aqui é o que eu uso para tirar o pó, né? Os grãos mais finos, né? Da erva. A erva fica aqui. Entendeu? Então eu pego, coloco a erva aqui nesse lado, que é o compartimento dela, e coloco a cuia, certo? E fica no tamanho certinho. Só que aí eu coloco a garrafa aqui desse lado, e aí esse negócio não tem espaço. Aí eu fico envergado aqui, porque a tampa da garrafa térmica normalmente é mais alta. Aí fica assim, sabe? Aí fica bem apertado. Então, se eu tivesse um compartimento para cuia, porque a cuia é menorzinha, né? Então dá pra fazer um compartimento ou até ser mais alto. Se fosse mais alto a ponto de eu conseguir colocar a cuia em cima, acho que soluciona, mas acho que fica muito grande, né não? Aí eu já não sei, mas como eu não trouxe minha garrafa térmica, eu coloco aqui, desse lado aqui, e qualquer lado tanto faz da cuia. Entendeu? Mas tá faltando espaço para justamente isso aqui, ou uma cuiazinha, né? Que aí tanto faz um ou outro que eu consigo substituir. A super tia aqui vai resolver este problema. Então, eu peguei aqui, né? E aí trouxe pra ele uma sugestão. Lá é muito frio e tem muita neve. Então, eu vou deixar aqui. Esse bolsinho daqui some, porque ele quer tudo interno pra proteger da neve. Então, aqui vai ser o espaço pra colocar os canudos. Eu vou adicionar um terceiro compartimento no mesmo tamanho desses aqui. Aí vai ter o terceiro compartimento aqui. Então, vai ser um retângulo nessa medida, mais meia medida. Com um bolsinho aqui pra colocar os canudos. Desse jeito que vai ficar. Como uma maletinha, tá? Agora eu vou pegar o meu caderno. Vamos começar pela base do porta-mateiro, tá? Pra gente, a partir dela, fazer todo o restante. Então, esse aqui, ele tem 24 centímetros por 12. Então, aqui eu tenho um compartimento no meio. Então, eu tenho 12 por 12 aqui, 12 por 12 aqui. Eu preciso adicionar mais um 12 por 12. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um retângulo de 12, 12 e 12. E a altura é 12 centímetros, que vai dar 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Agora, a gente vai descobrir qual é o raio que a gente tem aqui. Eu acredito que seja o 4. Vou pegar aqui as nossas réguas de raios e quinas, que vocês têm lá no casulo, tá bom? Então, tudo começa aqui, no planejamento, depois a gente transforma em molde. Aqui eu já fiz o meu molde do topo e da base, de 36 por 12. Já separei o que eu preciso cortar. Coloco essas informações porque depois vai pro Corel isso aqui, tá? Ah, inclusive eu coloco também o raio que eu utilizei. Aqui eu utilizei papel rascunho para poder fazer o molde do corpinho. Fiz com 90,5 pela altura de uma folha 4, que é 29,75. E aí, eu separei entre parte de baixo e parte de cima do nosso corpo, do corpinho. As medidas estão aqui, que é justamente a altura de uma folha 4 por 90,5. E o que eu preciso cortar e também o que eu vou precisar adicionar, tá? Tem um que eu vou precisar de elástico, de viés, outro que eu vou precisar de zíper. Fiz também o molde da divisória e passei todas as informações pra cá. Chegou o momento agora de separar os materiais. Então,
aqui é o recheio da divisória. A nossa divisória vai ser feita com nylon emborrachado, é o nylon 70. Aqui, esse mesmo nylon, eu comprei ele matelaçado. Então, ele já vem estruturado e é esse material que eu vou trabalhar na parte externa e esse aqui na parte interna, que é o nylon térmico maravilhoso. Todos esses materiais vocês encontram na JJ Fivelas, tá? Já separei aqui o vivo, que já vem prontinho de lá também. Separei aqui o viés Boneon, o elástico de 2 centímetros para colocar os canudos, a alça. Então, já tá tudo separadinho. Toma um tempo isso, viu? Mas fica tão lindo, ó. A capinha do molde. Aqui, pra gente unir essa parte com essa pra fazer topo e base. A divisória e todas as informações estão dentro, tá? Inclusive as medidas. O molde do fole e o plano de corte do corpo, do canal do zíper, as ferragens e as alças. Gente, tá quente, viu? Aqui tá quente pra dedéu. Já vou colocar meu avental. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Já tá tudo cortadinho, separadinho, como a gente aprende lá no MPI. E eu vou começar trabalhando com as divisórias. E aí, a gente vai pegando cada um e fazendo. Depois você vai ver que, de repente, a peça vai estar pronta. Então, eu já tô com tudo aqui separadinho para poder fazer o nosso porta-chimarrão. O pessoal diz que é porta-mateiro, adicionando metade dela aqui, tá? Eu vou tirar esse bolso e transformar essa parte de dentro em um bolsinho para colocar as bombas. Eu chamei de canudo, Marcinha me disse que se chama bomba de chimarrão. Então, vai dar tudo certo. Modelagem a gente já fez no sábado e agora a gente já vai para a parte de produção. No MPI a gente aprende que tem que estar com tudo pertinho, certo? Aqui é a minha máquina, eu tô com um banquinho aqui e embaixo do banquinho eu encaixei uma caixinha de papelão, que é onde eu jogo o lixo, tá? Então, daqui o que tem de jogar no lixo eu jogo aqui. E o que eu preciso pegar, eu pego aqui, ok? Então, aqui também tá próximo que eu vou precisar para poder clipar. E a calculadora, porque eu tô modelando e costurando junto com vocês em tempo real. E o que tem aqui dentro dessa bandejinha? Tudo relacionado a essa parte. Então, aqui eu vou fazer 2 divisórias, certo? Eu vou utilizar o nylon emborrachado. E vou trabalhar a medida dessa que tem, porque não altera em nada. Eu não alterei aqui a profundidade, só alterei o comprimento da peça. Então, quando a gente for colocar essa divisória para poder colocar a cuia, colocar a térmica separado, vai ficar a mesma altura. Então, eu já cortei 2 vezes esse tamanho, foi a modelagem, né? E deixei um espacinho sobrando aqui em cima, que é onde vai vir a margem de costura, ok? Então, a gente vai costurar aqui, aqui, e vai deixar um espacinho aqui em cima para poder colocar o recheio. E o recheio que eu vou utilizar é o Etaflon. Depois que a gente desvira, tá assim, nosso saquinho, nós vamos pegar o recheio da divisória. Você percebe que o recheio, ele é menor? Esse espaço que é menor é de 2 centímetros e 2 centímetros. E ele também precisa ser menor na altura. Ó. A gente vai fechar aqui, vai distribuir o recheio com a mão, ó. Deixando essa sobrinha, que eu falei pra vocês, de 2 centímetros, que é onde a gente vai prender aqui o nosso velcro. E pra o recheio ficar certinho, a gente passa uma costurinha aqui embaixo, prendendo ele aqui no meio. Uma costurinha de pesponto. Então, desce ele até aqui embaixo. Empurra direitinho. Deixa as sobrinhas de 2 centímetros de cada lado, centraliza. E faz uma costurinha para que ele fique estabilizado. As nossas divisórias são 2, né? A parte maço é a parte carraquenta, ó. Fica na divisória, o outro lado não fica com nada. E a parte fêmea, que é a parte fofinha, fica dentro do porta-madeiro.
Então, a gente vai colocar aqui de um lado a parte macho da divisória e do outro lado não vai ter nada. As duas estão prontas. E aqui já estão separadas as partes que vão para dentro. Mas depois, quando a gente estiver trabalhando no corpinho. Olha só, amores, eu já tô aqui com a outra bandejinha. Nessa bandejinha eu tenho zíper, fole, canal do zíper e forro, tanto do fole quanto do canal do zíper. E agora a gente vai fazer a união do zíper com o forro, ó. Vamos colocar aqui avesso com avesso. E a gente vai passar uma costurinha. O meu forro, ele é maior do que o meu principal. Fica mais fácil, depois a gente refila, tá? Estabilizei o zíper aqui no forrinho. E agora eu coloquei direito com direito. Passei uma costurinha de segurança aqui, na parte do principal. Troquei o calcador, porque nessa peça a gente vai utilizar o calcador de zíper, tá? O dentinho de coelho. E agora eu vou costurar bem pertinho aqui da cremaleira. Ó, vai ficar bem pertinho aqui da cremaleira. Agora a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, chamada costura de pesponto. Se você tiver dificuldade para entender os tipos de costura, o tamanho dos pontos, quando é uma costura de travadinha, como essa daqui, ó. Quando é uma costura de segurança, que é a de estabilização. Quando é uma costura de pesponto. Lá dentro do MPI parte 1, tem uma aula de tipos de costura e acabamentos. Você vai aprender todo tipo de costura, tá? Pespontei. Agora, eu vou fazer uma costurinha na bordinha, chamada costura de estabilização ou de segurança, para poder prender o tecido principal e o forro. Depois que eu fiz aquela costurinha aqui, refilei toda a parte do forro, ó. E você vai ver que ele vai ficar com o zíper aqui, né, pra fora. A gente não vai ter um canal pra colocar nessa parte, tá? Porque essa parte vai pro corpo. Então, a gente vai abrir aqui. Eu já preparei os cursores, bem minimalistas, bem o estilo que meu marido gosta, então acredito que Breninho vai gostar também. Um pedacinho de montana de 8,5 centímetros, e aí eu colei, tá? Então, a gente vai entrar desse lado com o cursor e desse outro também. E a gente vai encontrar os dois cursores no meio da peça. Cursores colocados aqui no meio. Nas pontas, nós vamos trabalhar direito com direito e passar uma costurinha aqui no fole. O fole, ele fica com a mesma altura do nosso canal do zíper. Essa costurinha aqui do fole é uma costurinha bem na bordinha, só para estabilizar. A gente vai selar aqui o zíper e vai colocar forro com forro, tá? E agora sim, a gente faz a costurinha. Margem de costura criativa, gente, é 0,5, tá? Ó, passei a costurinha aqui. Agora eu vou virar e vou rebater essa costura. Vamos fazer a mesma coisa aqui na outra ponta. Aí, a gente puxa, passa a costurinha pra rebater. E costura aqui pra poder prender aqui, tá bom? As laterais do nosso fole com o forrinho.
Os dois lados. E aí, ele vai ficar presinho. Forro e tecido principal. Depois que o anel tá pronto, o anel é a junção do canal do zíper com o fole. A gente vai reservar para trabalhar no topo e na base. Essa parte aqui é a base. A gente vai cortar, depois que fizer a costurinha de trava de linha, a gente refila do tamanho do molde. Corta o forro maior. E agora, eu vou distribuir aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Essa daqui que é um estilo de bailarina. Pra quando a gente colocar ele no chão, isso aqui chegar no chão e não sujar o material. Olha que legal. Então, eu vou costurar, certo? Depois eu coloco o forro e coloco o vivo. Então, eu distribuí aqui, certo? Para que todos fiquem bem colocados. Para quando isso aqui estiver no chão, sempre pegar em todos. Se você for fazer maior, você adiciona mais um, tá bom? Aqui ficou bem legal 4. Eu tinha separado 3, mas 4 ficou bem melhor. Já apliquei aqui o vivo, pra gente, quando for colocar o corpinho aqui, fazer a costurinha, tá? De fechamento. Na parte de cima, a gente vai precisar de alça. Então, a gente vai pegar uma alça, ela vai fazer isso aqui, depois isso aqui. E aí, depois que a gente aplicar a alça, a gente vai trabalhar no elástico para poder prender as bombas do chimarrão na parte interna. Então, para isso, a gente vai cortar um forrinho do mesmo tamanho do principal. E para a parte da base, o forrinho precisa ser maior. E depois a gente refila. Eu já repassei aqui as marcações. A gente faz toda essa parte de repasse na etapa de pré-produção, tá? Antes de vir para a máquina. E aí, eu marquei 10 centímetros daqui da ponta pra dentro, como sendo o limite da minha alça. Marquei aqui também o meio, posiciono a minha alça e a gente vai fazer uma costurinha com X, ok? Nessa marcação de 10, a gente vem pra cá, depois a gente vai descer. Pronto. Parei aqui na quina. Agora, eu encontro essa quina com essa. Passo mais uma vez uma costurinha aqui. E agora, encontro essa quina com essa. Pronto. Olha. Assim, ele vai ficar reforçado aqui e todo costuradinho. Você faz a mesma coisa aqui com o X desse outro lado da alça, tá? E aí, aqui vai ter um espaço, um drop de aproximadamente 5 a 6 centímetros. É o suficiente pra gente conseguir segurar, tá? Deixa eu pegar aqui a régua pra gente medir o drop certinho. 5 centímetros. Excelente pra a pessoa conseguir segurar. E o pulo do gato, o pulo da gata que eu vou passar pra vocês é que, geralmente, quando o pessoal faz esse tipo de peça, não deixa nenhum reforço aqui embaixo. E aí, quando vai puxando, ela vai fazendo isso, ó. Então, o que foi que eu fiz? Peguei um papelzinho Paraná, pode ser recouro também, e coloquei aqui embaixo e passei um retângulozinho nessa parte da alça pra poder prender. E aí, ele fica aqui, a hora que eu for puxar, não vai arquear. Nós fizemos aqui a parte de cima, né? Vamos agora fazer a parte de dentro. Então, essa parte do forrinho, a gente vai precisar de 2 elásticos de 15 centímetros. E da borda pra dentro, a gente vai marcar 10 centímetros, igual como a gente fez na costura da alça. E a gente vai colocar um elástico, 14 centímetros de elástico. Nessa marcação de 10, eu coloco aqui, ó. Venho aqui na máquina, costuro na bordinha. Você vai encontrar o meio da peça e vai colocar o elástico aqui 1,5 centímetros pra cá e 1,5 centímetros pra cá. Então, aqui vai ter 3 centímetros e o restante vai sobrar
nas laterais, tá? Ó, aqui ficou com 3 centímetros, daqui pra cá. E aí, aqui, a diferença ficou pra cá. E assim vai ficar, ó. As bombas, tá? Presinhas. Aqui vai ter uma também na parte de cima. Olha como que fica atrás, ó. Ok? Agora, a gente vai unir parte do forro com a parte do tecido principal. Agora, amores, a gente vai, depois que já uniu, né, o externo com o interno, a gente vai colocar o vivo. Fiz isso nos dois, já estão prontos pra gente poder trabalhar. Tanto a parte superior, quanto a base. Aqui eu tô com o meu corpinho, tá? Da ponta pra dentro, eu marco 22 centímetros. E você faz o seu molde, repassa essas informações pro molde. Daqui pra baixo, 4 centímetros, ok? Eu vou pegar a minha alça. Vou centralizar. Então, você pode escolher a largura da alça que desejar. A minha tem 3 centímetros. Vou pegar a minha ferragem, essa daqui é um triângulo de plástico. Ele vai ficar um pouquinho acima dessa marcação de 4. E aí, eu desço, ok? Ó, desço. Aí, eu venho, passo uma costurinha aqui, com bastante reforço. E depois, volto. Agora que eu já fiz a costurinha, ó, aqui, eu vou colocar ponta com ponta. Vou fazer o fechamento do meu corpinho. Margem de costura, 0,5. Não esqueça. Ó, fiz aqui a costurinha do meu corpinho. Vou botar do lado direito para vocês conseguirem ver. Ó. Aqui vai ficar a alça transversal na lateral. Então, a gente costurou certinho no meio. Se você colocar meio com meio, vai ver que as nossas alças foram costuradas em cada uma das laterais, ok? É assim que eu cheguei na modelagem, vou reservar essa parte. A parte externa já tá pronta, né? Eu vou trabalhar na parte interna. Eu achei o meio, dividi 6 centímetros pra cá, 6 pra cá, fiz uma marcação e coloquei o velcro, tá? Eu achei as pontas, coloquei 6,5, que tem a margem de costura, e 6,5 por conta da margem, e coloquei o velcro. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha no meu velcro. Eu faço todos na vertical. E depois eu venho aqui na horizontal e faço 2 costurinhas. Depois que a gente já costurou os velcros, vou mostrar atrás pra vocês. A gente vai fechar aqui e passar uma costurinha com reforço no início e no final. A gente vai vestir, vai colocar assim, ó, o principal pra dentro, o forrinho pra fora, meio com meio, costura com costura, e a gente vai passar uma costurinha aqui em cima e aqui embaixo, tá? E aí, vai formar esse tubo aqui. A gente precisa saber onde é que é o meio. E o meio aqui também. Então, a gente faz as marcações. Essas marcações são necessárias para quando a gente colocar agora a parte de baixo da base. E depois colocar o topo com o canal do zíper. Olha, amores, aqui tá a base, certo? A gente vai colocar direito com direito, meio com meio. A gente vai achar os meios aqui da lateral também. E aí, a gente vai passar uma costurinha em cada um dos meios, tá? E encaixar aqui. Passar uma costurinha aqui, uma aqui, encaixa aqui. E meio com meio, a gente passa uma costurinha aqui também. Olha, amores, já fiz aqui o fechamento da base. Agora, eu venho com o viés, vou usar o viés Boneon.
E vou fazer a costurinha aqui, pra poder fazer um acabamento bem lindo. Olha, amores, já coloquei aqui o viés boneon, ok? Vou virar pra gente ver se ficou alguma parte faltando entrar um pouquinho no vidro, né? Desvirei. Todo costuradinho, ó. E essa parte aqui de baixo é que vai ficar posicionada em cima da mesa, do chão, onde ele colocar, tá bom? Aqui vai ser as costas, aqui vai ser a frente, aqui as laterais, onde tem as alças. Agora eu vou colocar de novo do avesso, pra gente dar sequência. Agora eu peguei aqui o meu canal do zíper com meu fole. E aí eu vim aqui, ó, costura com costura do fole. Vou fazer um pique pra achar o meio, em cima e embaixo. Acho o meio aqui. Depois eu vou unir meio com meio e acho aqui das laterais também, tá? E aí a gente vai pegar essa parte que eu tenho do canal do zíper, onde tem o fole, a gente vai colocar na emenda que a gente fez aqui do vivo, tá bom? Então, ó, encaixei aqui. Vou passar uma costurinha pra poder prender meio com meio. Costurei aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio e aqui no meio. E depois eu passei uma costurinha só na bordinha pra poder estabilizar. Agora eu vou trocar o calcador, vou colocar um calcador de vivo pra poder fazer o fechamento. E coloco, então, o meu viés boneon pra poder cobrir essa partezinha feia. E olha só, amores, como que ficou todo o acabamento feito. Agora, a gente vai unir isso aqui no corpinho. Então, vamos lá, ó. Aqui eu já abri o meu zíper, certo? Desvirei a peça e vou colocar aqui na parte de trás o fole com o meu tecido principal, tá? E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, meio com meio. Estabilizamos. E vamos agora colocar o zíper pra frente. E a gente vai também aqui no meio passar uma costurinha. Depois que a gente costurou aqui atrás e aqui na frente, a gente costura aqui nas laterais. E aí, vem encontrando cada meio, cada pique que a gente fez, vem passando a costurinha e vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai trocar o calcador pelo calcador dentinho de coelho, que é o que tem uma abertura no meio, que é o calcador de zíper, ó. Porque eu vou precisar que fique bem pertinho da cremalheira para esse projeto. E aí, agora eu já venho passando a costura, fazendo o acabamento com o viés. E aí, passei aqui o acabamento com o viés boneon. Vamos agora colocar aqui as divisórias. Lembra que tinha aqui, ó, velcro e velcro? Então, a gente vai pegar, colocar aqui dentro, ó, assim, encaixar velcro com velcro aqui. Aí, a gente fez isso de um lado. Vamos pegar a outra divisória e fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Colocando velcro com velcro de um lado e velcro com velcro do outro. Isso aqui eu preciso ajustar. Pronto. Fizemos as divisórias, ó. Esse daqui foi o projeto que ele comprou. Como vocês viram no vídeo, não é suficiente para ele, ele precisa de mais um compartimento. E como ele tá na neve, ele não queria bolsinhos externos por conta da neve que molha. Então, eu sugeri a gente colocar as bombas dele aqui na parte de cima. Então, esse foi o projeto original. A partir dele, eu criei esse aqui, gente, ó. E vocês acompanharam todo o processo de execução. Também coloquei alça transversal.
Observe que eu tô segurando, tá pesado, já coloquei as coisas aqui dentro. E a nossa tampa, ela não faz assim, ó. Olha, olha que maravilha. Vamos abrir pra gente ver como é que ficou dentro. Ó. Aqui eu coloquei 2 folhas. Ele tem uma garrafa térmica. Eu simulei com a de Cássio porque eu não tô com a garrafinha dele. Isso aqui é o que ele leva. Então, ó, ficou com espaço suficiente para colocar todo esse material aqui dentro. E aqui na tampa, as bombas, eu deixei o espacinho para mais uma, porque ele leva 3. Com alça transversal, com alça de mão. E aí? Agora contem para mim o que vocês acharam. Como ficou esse projeto pro meu Breninho lindo usar lá no Canadá. A tia vai ficar toda com ele usando. Olha, amores, que lindo!